Fala aí, netos de Eurico, cheguei para fazer a retrospectiva do Vasco 2017, esse ano que começou com um time para brigar pelo rebaixamento segundo a mídia, e terminou com um time considerado favorito ao meio da tabela, conseguindo uma vaga na pré-Libertadores. Depois de conseguirmos a vaga sofrida para a Série A, a diretoria anuncia nosso presente de Natal, Escudeiro, primeiro reforço para 2017. Em seguida anuncia o desligamento de Jorginho. Cristóvão Borges, vulgo Lula Molusco, é contratado para assumir o time. Cristóvão chega com status de esperança por parte da diretoria, mas a verdade é que os torcedores já estavam doidos para queimar o carro dele. Se inicia a pré-temporada, elenco vascaíno começa a preparação para a disputa do campeonato na terra do Mickey, mais conhecido como Florida Cup. Em meio a isso, Vasco anuncia o segundo reforço para a temporada, Muriqi, que veio do Japão, mais conhecido como Pelé sem grife, e vinha para ser o artilheiro da porra toda. No primeiro jogo da Florida Cup, sarramos nossa putinha das Américas preferida, o Barcelona genérico. Os gols da vitória vascaína foram anotados por Nenê e Rodrigo. No segundo jogo, nosso adversário foi o Corinthians, que saiu na frente, e no fim do primeiro tempo, empatamos com um golaço do menino Éder Luiz. No segundo tempo levamos um baile e saímos derrotado por 4-1. Nesse momento eu já tava preparando uns coquetel molotov para queimar o carro do Cristóvão, vai substituir ruim, assim em outro lugar desgraçado. Na disputa do terceiro lugar, contra o River Plate, sarramos com um golaço de falta do Nenê, e se despedimos da Florida Cup. Na estreia do Euricão 2017, perdemos para nossa rapariga oficial por 3-0. Essa derrota foi um sinal que nem nosso filho não respeitava mais nós. Quando se perde para as Virgens das Américas, é sinal que tudo está errado. No jogo seguinte, batemos o Bangu por 3-1. Se não vencesse, churrasco de carros ia rolar. Em dia de estreia na Copa do Brasil, chega mais um reforço. Trata-se do atacante Manga Escobar, que tem um estilo de futebol rápido e envolvente, mas que era pouco conhecido. Em partida válida pela Copa do Brasil, contra o Santos genérico, vitória do Vascão com 2 gols de Nenê, que consequentemente culminou na eliminação do time amapaense. Eis que é anunciado nosso principal reforço para a temporada, Luiz Fabiano, que chegava para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e nos ajudar a brigar por uma vaga na Liberta, e eu já começava a me iludir. Teve recepção no aeroporto, música pro mito, o caô só tava começando, agora as taças vêm. No primeiro clássico dos milhões do ano, fomos eliminados da Taça Guanabara pelos nossos fregueses, mas nos nem ligava, não ganhavam há 9 jogos, já tava sem graça. Na Copa do Brasil, mais uma eliminação na conta, desta vez pelo Vitória. Esses resultados negativos geraram muita pressão e Cristóvão não resistiu e foi demitido, graças a Deus. No dia seguinte, Milton Mendes foi contratado, e eu aqui sonhando com Luxemburgo kkk. A diretoria só tava fazendo merda. Já no comando de Milton Mendes, empatamos com os mulandos. Partida válida pela Taça Rio. Estávamos de boa vencendo o jogo, mas aí o Fabuloso foi expulso e levamos a virada. No fim Nenê empatou de pênalti. Nesse jogo considerei o Milton pacas, por ter colocado o time do Vasco ofensivo mesmo com um jogador a menos. Depois de vencer o Nova Iguaçu, na semifinal enfrentamos novamente a mulambada. O jogo terminou 0-0 e avançamos para a final por ter a vantagem do empate. Na final, sarramos o Botafogo com gols de Fabuloso e Douglas, e conquistamos a Taça Rio. A ilusão só tava começando, achávamos estar preparado para a disputa do Brasileirão, só que não. Levamos mais um baile dos advogados de Xerém, consequentemente, eliminado do Carioca. Na estreia do Brasileirão, derrota para as Pepas. Que partida horrorosa, meus amigos. A zaga tava mais aberta que as mina aqui da rua. Foi aí que a mídia começou a dizer que o Vasco ia cair. A torcida tava impaciente, pedindo reforços. Fora Eurico.
Na segunda rodada, com estádio lotado, a torcida empurrou o time rumo à vitória por 2-1 sobre o Bahia. Eis que a diretoria anuncia mais 2 reforços. Zagueiro Breno, que veio do São Paulo, e o Wellington Cross, que chegavam com status de dúvida, se possivelmente dariam conta do recado. Na terceira rodada, clássico contra as Flores, vitória de virada do Vascão por 3-2, segundo tempo do Vasco sensacional, Luiz Fabiano mais uma vez deixando dele, Nenê fazendo gol nos acréscimos, as coisas pareciam começar a dar certo, mas aí veio 2 derrotas, uma pro Grêmio fora de casa, e outra em casa para o Corinthians, a paciência da torcida já estava no extremo. Mais 2 reforços chegavam, Ramon, o Traíra, e Bruno Canela de Avestruz, que veio após uma transação bem demorada. O time vinha de empate contra o Coxa fora de casa, e foi enfrentar o Flamengo. Perdemos em casa. A torcida não perdoou a fraquíssima atuação do time e começou o vandalismo. Rolou bomba, alambrado quebrado, briga entre torcedores. Para piorar, um torcedor acabou morto. Todas essas cenas lamentáveis culminaram numa punição ao Vasco. A perda de 6 mandos de campos. São Januário era nosso maior reforço e ter perdido o apoio da torcida resultaria na perda de pontos. Para piorar, a diretoria faz uma sequência de merdas, contrata um cara que tinha poucos gols na carreira, e vende nossa maior joia, Douglas, por uma merreca. Puta que pariu, nem pra segurar o cara até o fim do ano os caras servem. Muriqui não se adapta e rescindi com o Vasco. Fomos jogar contra o Vitória e os moleque de São Januário desceram o pau nas putinha baiana. Pense numa partida zica do baile. Deixa os garoto brincar. Aí veio a reta final do primeiro turno. Em vista que a zaga tava uma porra, Anderson Martins foi anunciado após longas conversas. Essa sim foi uma contratação de respeito. Zagueirão mítico. Na partida contra o morto São Paulo, perdemos. Vasco e sua mania de ressuscitar mortos. E no jogo contra o Galo, teve show do menino Paulinho, fez um golaço a nível Puskás. Parecia que o time ia engrenar. Veio as 2 partidas em casa, e perdemos. Vai tomar no cu. Na última rodada empatamos com a Ponte, jogo que teve treta entre Milton e Rodrigo. O bagulho foi doido, vale a pena relembrar. Ó o pau quebrando, vai, eita porra! Liga na baixa, vai! Eita porra! Pega! Após 5 jogos sem vitória, Milton Mendes é demitido. Inicia o segundo turno, e logo um empate contra as Pepas, e uma derrota para o Bahia, jogo que o Ramon entregou a rapadura. Eu já tava ficando puto com a contratação desse cara. Foi aí que no jogo contra as Flores Ramon resolve mitar fazendo o gol da vitória. Que golaço da porra. Neste momento eu já tava na frente de São Januário pra pedir perdão pra esse moleque, meu traíra favorito. Já no comando de Zé Ricardo, novo técnico do Vasco, houve uma melhora defensiva significante. Na vitória contra o Grêmio nossa defesa tava que nem Mauro Galvão e Odivan, não passava nem sinal de Wi-Fi. Fomos motivados a enfrentar o Corinthians, mas aí saímos assaltado da arena em Tuião. Safado do jogo, cara mais desonesto do futebol. Mesmo o Vasco perdendo, ficamos satisfeitos com a atuação do time, e isso nos deixou confiante para vencer os 2 próximos jogos. Só que não, 2 empates contra adversários que não estavam numa boa fase. E nos 2 jogos, jogamos um primeiro tempo muito bom, e depois os caras ficavam na retranca, o que resultou em empates. Estávamos um pouco longe da zona para liberta, porém estávamos 9 jogos sem perder, dentre eles 3 empates recente. Próxima partida era contra o Santos. Muitos desacreditaram do Vasco por ter empatado contra times pequeno, mas aí veio o peso da camisa, com direito a golaços de Evander Hazard e Nenê. Ganhamos a Virgens do Neymar em plena lata de sardinha e voltamos à briga pela vaga na liberta. Veio 2 partidas em casa, jogos que davam pra vencer, só que a história foi outra. Empate com o São Paulo num jogo que o Vasco jogou muito no segundo tempo, e empate contra o Atlético Mineiro, partida que poderíamos ter saído vencedores, mas aí o Vitor tava pegando mais bola que a atriz pornô. Faltavam apenas 3 rodadas para atingirmos nosso objetivo. Na primeira perdemos para o Atlético na Arena da Baixada por 3-1. Vasco não jogou porra nenhuma.
Diante do Cruzeiro, muitos achavam que eles iam abrir as pernas só pra prejudicar o Atlético Mineiro, mas aí os caras vieram com tudo, mais perigosos no ataque. Só que apareceu o Paulão e fez o gol da vitória cruzmaltina em pleno Mineirão. Última partida do ano, só dependíamos de nos pra ir pra Liberta, o adversário era a Ponte Preta, que tem como ídolo um cara que beija homens. O Vasco não decepcionou a torcida que lotou o São Januário, e sarrou os pontepretanos, com gols de Paulinho e Matheus Vital. No fim, Luca descontou para a Ponte Preta, mas nada tirava mais nossa vaga na Liberta. Nesse ano difícil, onde vinhamos da Série B, ter perdido Luiz Fabiano, Douglas, o apoio da torcida, eleições conturbadas, ver o Vasco se classificar para a Liberta é uma reta final digna de time gigante, meus amigos. Se vemos em 2018. Libertadores, cara aí, porra! Respeita a nossa história! Isso aqui tem tempo, caramba! É Vasco, porra! É Vasco, mano! Vamos, caramba, Libertadores! É da puta! Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Han G rapping his prime. I'm young H.O., raps Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep.